Ela mal sabia ler. Era pobre, doente. E quando disse que viu uma senhora vestida de branco, todos riram. Mas o céu não escolhe os fortes, escolhe os puros. Santa Bernadette. A menina invisível aos olhos do mundo, mas escolhida por Nossa Senhora para carregar um segredo que estremeceria a terra. A gruta era fria, o chão de pedra. Mas ali, entre espinhos e silêncio, Maria apareceu. Disse palavras que ninguém esperava. Pediu orações, penitência, fé. E revelou um nome que Bernadette nunca poderia ter inventado. Eu sou a Imaculada Conceição. Teólogos se calaram, céticos zombaram, mas a água brotou da rocha, milagres começaram, e Lourdes nunca mais foi a mesma. Você vai entender agora como uma camponesa, ignorada pelos homens, foi coroada pelo céu. E por que até hoje milhares vão até aquela gruta buscar a cura, a paz e a mesma luz que brilhou para Bernadette. Capítulo 1. O eco invisível na gruta gelada. O cheiro era de musgo molhado e terra dormida. A umidade impregnava o ar como um véu invisível. Era fevereiro, tempo de frio cortante nos ossos, especialmente para quem carregava um corpo pequeno, doente e mal alimentado. Bernadette mal tinha forças para carregar o cesto de lenha, mas ali estava ela, com os pés descalços sobre o chão gelado de pedra da gruta de Massabielle. Foi um som sutil que quebrou o silêncio. Não era vento, nem água, nem ave. Era como se o próprio ar se curvasse e sussurrasse algo que os ouvidos humanos não foram feitos para captar. Bernadette parou. Não havia ninguém. E ainda assim, uma presença. Não uma presença que impõe medo, mas aquela que aquece a alma antes mesmo de se revelar. Ela sentiu o frio recuar por dentro. Um calor inexplicável descia por sua espinha, ainda que o vento castigasse o lado de fora. Foi então que ela viu, na concavidade da pedra, aquela gruta sem beleza, sem altar, sem flores. Estava uma luz. Não uma luz humana, não era chama, nem sol, nem reflexo. Era uma presença luminosa, e no centro dela, uma senhora. Vestia branco. Um cinto azul lhe cintilava na cintura. Cada dobra do véu parecia ter sido costurada com orações. E em seus pés, 2 rosas douradas, repousadas como sinais de realeza escondida. A senhora não falou de imediato. E isso foi ainda mais ensurdecedor do que qualquer grito. Bernadette caiu de joelhos. Naquele instante, o tempo pareceu curvar-se ao sagrado. Bernadette não sabia latim, não sabia teologia, era analfabeta, asmática e considerada uma ninguém pela vila. Mas o céu a escolheu, não pela inteligência, não pela força, mas por algo que o mundo já havia esquecido. A pureza. Quando ela voltou à casa, pálida e trêmula, e contou o que viu, os olhos dos adultos se apertaram. A mãe a censurou com rispidez. Não volte lá. O padre franzino fechou o semblante. A vila inteira virou-se contra ela. E mesmo assim, Bernadette voltou, com medo, com vergonha, mas com algo ainda mais forte, um chamado. No segundo encontro, a senhora sorriu. Você aceita sofrer por amor a Deus? A pergunta pairou no ar como incenso. Bernadette assentiu sem entender tudo, mas algo em seu coração queimava. Aquilo não era sonho, nem delírio. Era uma visita do céu. E ali começou uma guerra silenciosa, não entre nações, mas entre o visível e o invisível. Entre o orgulho dos homens e a humildade de uma menina. Bernadette começou a ser vigiada, interrogada, humilhada. Médicos, políticos, religiosos, todos queriam desmontar a visão. Queriam destruir a fé antes que ela crescesse. Mas a senhora continuava aparecendo, sempre com a mesma luz, a mesma serenidade, a mesma paz. Num dos encontros, Bernadette perguntou: "Quem é a senhora?" A resposta não veio de imediato, mas a senhora pediu outra coisa,
penitência, conversão, oração pelos pecadores. Um pedido que Bernadette repetiu com simplicidade, sem adornos. Ela quer que façamos penitência. Os adultos riram, as crianças zombaram, mas algumas almas começaram a escutar. Tudo começou ali, entre pedras frias e musgo molhado. Enquanto o mundo ria de uma menina pobre e doente, o céu fazia morada numa gruta esquecida. O que ninguém sabia é que aquela luz voltaria a aparecer, que um nome seria pronunciado, que uma nascente brotaria do chão seco, que milhares cruzariam o mundo para beber daquela água. Mas naquele primeiro dia só havia uma menina ajoelhada, uma senhora vestida de branco, e o eco invisível que ainda pulsa entre as pedras de Massabielle. Capítulo 2. A senhora sem nome e o silêncio que gritava. O céu estava sem cor naquela manhã. Um cinza opaco cobria Lourdes como um manto de incerteza. As árvores imóveis, os animais calados. Era como se toda a criação prendesse a respiração. Bernadette caminhava sozinha, com passos pequenos, como quem entra num templo invisível. Trazia no bolso o rosário da mãe, contas gastas, pela fé sofrida de quem nunca viu milagre, mas nunca deixou de rezar. Quando chegou à gruta, ajoelhou-se. O chão era áspero, coberto por pequenas pedras e lama. Fechou os olhos, rezou. E então, mais uma vez, veio a luz. Mas não foi como a primeira vez. Havia uma espera, um intervalo que parecia durar séculos. O coração de Bernadette batia como um tambor sagrado. Ela sentiu o cheiro leve de rosas, um perfume puro, tão forte e delicado que parecia não pertencer à terra. E ali, na mesma cavidade da rocha, a senhora apareceu. Os olhos da aparição eram de um azul impossível. Não havia julgamento neles, nem vaidade, nem sombra. Havia apenas acolhimento, paz e um tipo de saudade que só os céus conhecem. A senhora não disse o nome, não se apresentou, e mesmo assim sua presença era uma resposta. O silêncio entre elas gritava mais alto do que 1000 palavras. Era um silêncio cheio de sentido, como um mistério prestes a ser revelado. Mas não ainda. Em casa, a confusão se espalhava. Ela está mentindo, diziam alguns. Está possuída, gritavam outros. Médicos tentavam provar que era epilepsia. Políticos falavam em alucinação coletiva. O padre Peramale, homem sério e cauteloso, começou a fazer perguntas incisivas. Bernadette respondia com humildade e firmeza. Nunca mudava uma palavra, nunca acrescentava um detalhe. E isso os incomodava ainda mais. A menina pobre, sem instrução, sustentava sua verdade com uma paz que ninguém conseguia derrubar. Mas o que mais irritava os doutos não era o que ela dizia. Era o que a senhora não dizia. O nome, a identidade, a razão. Por que ela se escondia sob véus e luzes? Por que aparecia uma camponesa? Aos pés da gruta, cada aparição atraía mais gente. Uns vinham rezar, outros zombar, e muitos apenas por curiosidade. O povo começava a acreditar, mas a elite da vila endurecia. Em uma das visitas, Bernadette chegou com um olhar diferente. Carregava junto com o rosário uma pergunta no coração. Quem é a senhora? Naquele dia, Maria não respondeu. Apenas olhou Bernadette com ternura profunda, como uma mãe que sorri diante da inocência de um filho. O silêncio era denso, presente. E naquele instante, Bernadette entendeu. Não era hora de saber, era hora de confiar. O tempo passou. A senhora continuava a aparecer, sempre na mesma gruta, sempre com a mesma luz, sempre pedindo orações, penitência, humildade, mas nunca dizia seu nome. Esse detalhe incendiava os debates. Um nome seria a chave, um nome mudaria tudo.
Mas o céu não tem pressa. Ele planta o mistério, deixa o orgulho morrer e só então revela a flor. Enquanto isso, Bernadette se fortalecia no silêncio. Ela não buscava fama, não pedia milagres, não queria aplausos. Só desejava voltar àquele lugar e ver novamente a Senhora. Numa noite, em oração, Bernadette confidenciou à irmã: "Sabe, às vezes eu não entendo por que ela vem. Eu sou tão pouca coisa." A irmã respondeu baixinho: "Talvez seja por isso mesmo." E ali estava a chave. A Senhora escolhia o escondido, o que o mundo despreza, o que não tem voz, nem glória, nem palco. Era o próprio Evangelho vivo. Exaltou os humildes. A cada aparição, a multidão crescia. Mas a Senhora ainda não dizia seu nome. Era como se estivesse preparando a alma da menina para algo maior. Como se cada visita fosse um degrau, cada silêncio, um ensaio de eternidade. E mesmo sem nome, aquela presença mudava tudo. Um dia, anos depois, teólogos diriam que Maria estava testando a fé, que não revelar o nome de imediato era um modo de proteger Bernadette da idolatria precoce. Outros diriam que era um combate espiritual velado. Mas na alma da menina, a explicação era simples: ela me ama. E naquela gruta, entre brisas e mistérios, uma menina e uma mãe do céu se olhavam, uma sem entender tudo, a outra carregando segredos eternos, e o mundo ainda tentando escutar o que só o coração puro pode ouvir. Capítulo 3. As pedras do escárnio e o riso dos céticos. A água escorria pelas pedras, lenta e fria, como lágrimas que ninguém via. Era ainda madrugada quando Bernadette se aproximou da gruta de Massabielle, sozinha, com os pés envoltos em panos improvisados e o coração latejando entre a obediência e o medo. Ela sabia o que a esperava. Não era apenas o frio cortante nem as pedras do chão. Era o outro tipo de pedra. Aquelas lançadas com os olhos, as palavras, os risos abafados e os sussurros maliciosos. Lourdes agora falava dela em todas as esquinas. E não era com ternura. Os vizinhos a chamavam de a doida da gruta. As crianças a seguiam gritando: "Bernadette vê fantasmas." Até os parentes já não sabiam se defendê-la ou escondê-la. Mas ela voltava. Sempre. Naquela manhã, a multidão já a esperava antes mesmo do sol nascer. Eram mais de 100 pessoas. Homens de cartola, senhoras com lenços escuros, padres de semblante severo, soldados de braços cruzados. Não estavam ali para rezar. Estavam para ver se ela tropeçava. Bernadette ajoelhou-se, ignorando os olhares. Pegou seu rosário, olhou para a gruta, esperou. Alguns cochichavam. Agora ela vai fingir. Está tudo combinado. Ela deve ganhar dinheiro com isso. E então, algo mudou. O rosto de Bernadette transformou-se. Uma doçura intensa tomou sua expressão. Seus olhos se fixaram num ponto invisível aos demais. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela ergueu a cabeça como se escutasse uma voz, mas ninguém ouviu nada. Apenas o vento. As pessoas pararam de falar. Até os zombadores silenciaram por um instante. Havia algo ali, um tipo de paz que escapava à lógica, uma atmosfera diferente, como se o mundo parasse para ouvir, sem ouvir. E ainda assim, as pedras voltaram. Após a aparição, Bernadette foi cercada. O que ela disse? Foi verdade mesmo? Por que só você vê? As perguntas eram flechas. Quando ela respondeu com simplicidade: "A senhora me pediu que voltasse por 15 dias." O escárnio explodiu. Um homem atirou uma pedra para perto de seus pés. Outro gritou: "Está mentindo em nome de Deus!" Bernadette baixou a cabeça. Não chorou, não reagiu. Apenas caminhou em silêncio, carregando no rosto a mesma serenidade da visão. Mas dentro dela, uma ferida se abria. Não pelas ofensas, mas pelo medo de que a incredulidade dos outros ferisse a própria senhora. Na vila, o clima se tornava insuportável.
A prefeitura mandou chamá-la. O comissário, um homem arrogante e cético, a interrogou por horas. Tentava confundi-la, contradizê-la. Bernadette, com sua voz frágil, respondia sem hesitar. Você quer enganar a cidade? Não, senhor. Então por que repete essa história absurda? Porque é a verdade. Ele apertava os punhos, ela apertava o terço. Ao final ele a ameaçou. Se continuar, será internada. Bernadette nada disse, mas ao sair da sala sussurrou. Eu voltarei. Se ela quiser, eu volto. A senhora queria. E Bernadette voltou. Dia após dia, entre vaias, zombarias, ameaças. As pessoas atiravam barro, riam, chamavam-na de bruxa. Até um padre mais rígido chegou a dizer: isso tudo é ilusão demoníaca. Mas cada novo dia, a mesma cena. Bernadette ajoelhada, a luz que descia, o silêncio que gritava. O que muitos não sabiam é que a dor maior não vinha das ruas, mas de dentro. Bernadette começava a se perguntar: por que eu? Por que tanto ódio se tudo o que faço é rezar? Ela nunca pediu fama, nunca buscou aplausos, e agora tudo o que ganhava era a humilhação. Numa dessas noites, ajoelhada em seu quarto, rezou: Senhora, por favor, se for preciso, tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Foi ali que ela começou a entender. Aquela dor fazia parte da missão. O escárnio era uma espécie de penitência. E ela, tão pequena, estava participando da cruz, mesmo sem entender. Enquanto isso, algo extraordinário começava a acontecer. Alguns que antes zombavam, agora choravam ao vê-la. Um médico que a interrogara com dureza passou a observá-la, em silêncio, tomando notas. O padre Peiramalé, cético no início, começou a se inquietar. E se for real? Algo na atitude de Bernadette os desconcertava. A firmeza serena, a doçura sem orgulho, o amor sem explicação. Não era possível fingir aquilo. E mesmo diante das pedras, ela continuava voltando. 15 dias de aparições, 15 vezes encarando escárnio, prisão, desprezo. 15 encontros, eu com o céu. E cada pedra lançada contra ela parecia se transformar em uma flor aos pés da Senhora. Capítulo 4. A fonte que nascera da obediência. A manhã estava abafada, mesmo no inverno. O céu coberto por nuvens pesadas parecia anunciar algo. Mas não era chuva. Era como se o próprio ar esperasse em silêncio o desfecho de uma promessa. Bernadette ajoelhou-se mais uma vez na entrada da gruta. O chão estava molhado. A lama colava nos joelhos, fria, desconfortável. Mas nada disso importava. A senhora havia pedido que ela viesse. E ela viera, pela 10ª vez. Os olhos da multidão agora eram diferentes. Ainda havia zombaria, sim, mas havia também espera. As pessoas, sem perceber, já não vinham apenas para ver a louca da vila. Vinham porque algo dentro delas queria crer, mesmo que fosse só um fiapo de fé, escondido sob o véu do ceticismo. Bernadette rezava com o rosário entre os dedos quando a luz desceu. E a senhora apareceu, mais luminosa que nunca. Mas dessa vez, não havia apenas consolo. Havia um pedido. A senhora olhou para ela com uma intensidade nova. Bernadette percebeu. Hoje não haveria palavras doces. Haveria obediência e missão. A voz suave ecoou como uma ordem de amor. Vai até o fundo da gruta, rapa o chão com as mãos. Bebe, dá água e lava-te. Bernadette não entendeu. Olhou para o chão. Era só terra endurecida, pedras e um pouco de lama seca. Água? Ali? Mas não questionou. Ajoelhou-se. Começou a escavar com as mãos magras. As unhas se encheram de sujeira. Os dedos sangraram em pedras. Nada. A multidão observava, inquieta. Ela continuou. Escavou, 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 e então algo brilhou. Era uma gota, minúscula,
transparente e viva. Bernadette arregalou os olhos, continuou cavando. A gota virou um filete, depois um pequeno fio de água, misturado à lama, sujo, mas incessante. Ela, obediente, fez o que fora pedido, bebeu. Depois, lavou o rosto. A lama escorria pela face como um batismo invertido. A multidão explodiu. Está louca! Bebe barro agora? É bruxaria! Os risos voltaram com força. Um dos homens cuspiu no chão. Outro deu meia volta e foi embora, bufando. Mas Bernadette não via mais nada. Estava absorta. A água corria. E a senhora sorria. Naquela noite, ela não dormiu. Seus joelhos ainda doíam, mas seu coração estava leve. Pela primeira vez, ela entendera que obedecer, mesmo sem compreender, era a chave. Não era milagre o que ela buscava, era fidelidade. Mas o céu tinha planos maiores. No dia seguinte, a fonte aumentou. O filete virou um pequeno regato, depois um riacho. A água que saía da terra, ali onde nada havia, passou a ser buscada pelas pessoas. No início, por curiosidade, depois, por necessidade, e então, o impossível. Uma criança, surda, de nascença, molhou os ouvidos com aquela água e ouviu o sino da igreja. Uma mulher com uma úlcera aberta há anos banhou a ferida e ela desapareceu. Um homem paralítico, desacreditado até pelos médicos, tocou os pés na água, andou. Os milagres não se anunciavam, não faziam barulho, não vinham com raios ou trovões, mas vinham silenciosos, definitivos, e Lourdes começou a se transformar. As autoridades ficaram em pânico. Não pode ser verdade, é fraude. Vamos interditar a gruta. Soldados foram enviados, cavaram, analisaram, examinaram a nascente. Nada explicava. Nenhuma fonte anterior, nenhuma encanação, nenhum artifício. A água era limpa, cristalina e não parava de jorrar. Aos poucos o escárnio deu lugar ao medo, o riso à dúvida e a dúvida à esperança. Bernadette continuava a mesma. Não se vangloriava, não tomava crédito, nunca pedia que a chamassem de vidente. Apenas dizia, ela pediu, eu obedeci. Foi tudo. Mas por dentro, algo mudava. A fé que antes era uma flor frágil em sua alma, agora era uma rocha, sólida, clara, irrefutável. Ela não precisava mais que os outros acreditassem. Bastava-lhe ter visto o sorriso da senhora. Os peregrinos começaram a chegar. Primeiro dezenas, depois centenas, logo milhares. Gente de toda parte da França e depois do mundo. Homens, mulheres, doentes, pobres, desesperados. Todos vinham àquela gruta onde uma menina cavou na lama, apenas porque confiou. E a água nunca mais parou. Na alma de Lourdes, um novo tempo havia começado. Mas na de Bernadette, a jornada estava longe do fim. A senhora ainda não havia revelado seu nome, e o mundo ainda não entendia a profundidade da missão, mas agora eles começavam a escutar. Capítulo 5. O nome que quebrou os céus. Era a manhã do dia 25 de março, festa da Anunciação. O céu tinha uma tonalidade azul que Bernadette nunca tinha visto, nem mesmo nas manhãs mais límpidas da primavera. O ar estava quieto, como se tudo esperasse, em reverência. O rio Gave fluía manso ao lado da gruta. A lama já tinha se tornado caminho. A nascente, agora limpa, jorrava sem cessar. A vila murmurava em vozes baixas, esperando mais do que nunca. Um nome. Bernadette caminhava com passos pequenos, tinha o terço nas mãos e o coração em chamas. Era o 16º encontro. Os pedidos da senhora já eram conhecidos. Oração, penitência, conversão. Mas havia uma pergunta que ela mesma carregava desde o início e que todos agora exigiam uma resposta. Quem é a senhora? A igreja aguardava. Os céticos pressionavam. Até os crentes mais fervorosos pediam um sinal mais claro.
A menina ajoelhou-se na pedra fria da gruta, fechou os olhos, respirou fundo. E então ela veio. A senhora apareceu como sempre, envolta em uma luz branca que não feria os olhos, mas curava a alma. Seu véu parecia uma extensão do céu, e as rosas douradas em seus pés brilhavam como brasas silenciosas. Bernadette sentiu as lágrimas subirem sem aviso. Era como reencontrar alguém que se ama mais do que a si mesmo. Naquele instante tudo sumiu. O povo, os soldados, os padres, não existia mais nada além dela. Bernadette reuniu coragem e perguntou pela última vez: Senhora, por favor, diga quem sois. A aparição sorriu com uma ternura que rasgava o tempo. Levantou os olhos para o céu, uniu as mãos com um gesto de adoração profunda e respondeu. 4 palavras. 4 palavras que Bernadette jamais poderia inventar. Palavras que nem sabia o que significavam, mas que saíram de sua boca como fogo sagrado. Eu sou a Imaculada Conceição. O tempo parou. Bernadette congelou. O coração batia fora do compasso. Ela repetiu aquelas palavras baixinho, várias vezes, enquanto descia a colina de volta à vila. Eu sou a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Ela nunca ouvira aquele título antes. Não fazia ideia do que era, muito menos que há apenas 4 anos o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição, afirmando que Maria foi concebida sem pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Como aquela menina pobre, analfabeta, poderia saber algo assim? Bernadette chegou ao presbitério correndo, com o rosto ardente de emoção. Encontrou o padre Peyramalé, que a recebeu com o senho franzido e a voz dura como sempre. E então, o que ela disse? Bernadette, ainda ofegante, respondeu com reverência. Ela disse: Eu sou a Imaculada Conceição. O padre ficou imóvel, os olhos arregalados. Por um segundo parecia não saber respirar. Aquela frase caiu como um raio no silêncio da sala. Peyramalé sentou-se lentamente, as mãos trêmulas. Você... tem certeza do que está dizendo? Ela me disse isso. Eu repeti o caminho inteiro para não esquecer. Silêncio. A ficha caiu como um trovão espiritual. Aquela menina tão simples, tão desconhecedora das doutrinas da igreja, não poderia ter inventado isso. Era a prova, era o selo, era o céu confirmando com sua própria voz. Nos dias que seguiram, tudo mudou. A igreja passou a investigar com profundidade, mas agora com um olhar reverente. Os teólogos começaram a ver na menina os traços da verdadeira profecia. Pureza, sofrimento, humildade e a mensagem perfeita. O povo aumentava a cada dia. As curas continuavam. As confissões se multiplicavam. Lourdes se transformava numa chama viva de conversão. E Bernadette continuava a mesma, simples, silenciosa, incapaz de medir a grandiosidade do que dissera. Ela própria confidenciou a uma irmã: Não sei o que é Imaculada Conceição, mas sei que foi ela quem me disse. Mas no invisível, algo maior acontecia. O inferno estremeceu. A Imaculada Conceição é o dogma que declara a vitória de Maria sobre o pecado desde o início. É a mulher do Gênesis, a mãe do Redentor, a cheia de graça desde sempre. Ao revelar esse nome, Maria não apenas confirmou o dogma da igreja, ela lançou uma proclamação de guerra contra as trevas e escolheu uma menina de 14 anos como mensageira. Em Lourdes, o nome agora ecoava nos cânticos, nos cartazes, nas procissões. Ave Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. As senhoras choravam. Os padres se ajoelhavam. Os doentes tocavam a água com fé. Era como se o nome da mãe tivesse voltado à terra com um novo poder. Não mais apenas como intercessora, mas como revelação do próprio plano divino. Bernadette tinha feito sua parte. A missão do nome estava cumprida. Mas a missão da
cruz estava apenas começando. Capítulo 6. Processos, exames, pressões. A água continuava a jorrar da gruta. O nome Imaculada Conceição já havia se espalhado por toda a França como fogo entre folhas secas. Peregrinos chegavam aos montes, trazendo suas feridas, suas promessas, suas esperanças. Mas para Bernadette, o tempo da ternura havia acabado. Agora começava o tempo da provação. Ela não teve descanso. Dias depois da grande revelação, começaram os exames. Psicólogos, médicos, juristas, religiosos, todos a cercavam como aves de rapina, cada um buscando em sua fraqueza um erro, uma contradição, uma brecha que desmontasse o milagre. Era como se os poderosos da terra se recusassem a aceitar que o céu tivesse escolhido uma camponesa. O primeiro a interrogá-la foi um psiquiatra vindo de Paris, um homem alto, de barba grisalha, olhos frios como metal. Bernadette foi chamada ao convento, onde o médico a aguardava com pranchetas e instrumentos. Você já ouviu vozes antes? Não, senhor. Sente-se perseguida? Não. Sabe o que significa alucinação? Não sei explicar. Só sei que não foi isso. Ele anotava rápido, impaciente. Você sabe latim? Não, senhor. E sabe o que significa Imaculada Conceição? Bernadette hesitou. Não exatamente, foi o que ela me disse. O médico a observou por um longo tempo. Depois murmurou, quase contra a própria vontade. Ela não mente. Outros não foram tão justos. Um oficial da prefeitura tentou forçá-la a negar as aparições. Prometeu dinheiro, segurança, até um futuro de conforto. Quando Bernadette recusou, ele bateu na mesa com raiva. Você vai se arrepender. E ela respondeu com a voz firme de quem já viu o infinito. Não tenho medo. A senhora está comigo. O interrogatório virou rotina. Chegavam de toda parte para testá-la. Alguns queriam apenas entender, outros destruir. Mas todos saíam com o mesmo espanto. Ela era coerente. Sempre a mesma história, os mesmos gestos, o mesmo olhar simples, impossível de se falsificar. Enquanto isso, as multidões cresciam. Os doentes eram carregados em macas improvisadas. Os padres começavam a celebrar missas nos campos. Pessoas deixavam suas vidas para viver ali, à beira da gruta. Lourdes não era mais uma vila, era um altar a céu aberto. A pressão sobre a igreja aumentava. O bispo de Tarbes reuniu uma comissão. Durante meses, cada testemunho, cada detalhe, cada aparição foi investigada. E Bernadette, cada vez mais frágil, era convocada repetidas vezes. Você jura que não mentiu? Juro. Está disposta a repetir isso diante de Roma? Estou. Ela já não buscava ser compreendida. Seu único medo era desobedecer àquela senhora que agora morava em sua alma. Mas nem tudo era perseguição. Entre as provas e os julgamentos começaram a surgir defensores. O padre Peiramale, antes tão cético, agora era um escudo. Passou a protegê-la dos abusos, filtrando os interrogatórios, cuidando do mínimo que podia. Essa menina carrega uma missão maior do que nós entendemos, disse um dia a um colega. Nosso papel é não atrapalhar. Mesmo assim, Bernadette adoecia, tossia sangue, sentia dores nos ossos, suas pernas tremiam, mas nunca reclamava, nunca pedia nada. E quando perguntavam o motivo de tanto silêncio, respondia, ela sofreu mais que eu. A igreja ainda hesitava. Aceitar Lourdes significava abrir as portas para um novo tipo de milagre, o que vem sem aviso, sem clérigos, sem controle. Era perigoso, subversivo, mas a voz da verdade era cada vez mais clara. Em 1862, após 4 anos de análise rigorosa, o bispo finalmente se pronunciou. Julgamos que a Imaculada Mãe de Deus verdadeiramente apareceu a Bernadette Soubirous. Lhe apareceu para ser sítio se prezar. Foi como um Pentecostes silencioso.
a gruta foi oficialmente reconhecida. A água abençoada. E Bernadette? Ela se calou. Não buscou glória, não apareceu em público. Simplesmente sumiu. Ela entrou para o convento das Irmãs da Caridade, de Nevers. Ali, ninguém a chamava de santa, era apenas Irmã Bernadette. Limpava corredores, costurava, cuidava de doentes e, em silêncio, carregava as feridas do que havia vivido. Certa vez, uma irmã a acusou. Você é uma privilegiada. Nossa Senhora falou com você. E Bernadette respondeu com os olhos marejados. Ela me escolheu, não para ser feliz, mas para sofrer. Nos anos que se seguiram, as dores aumentaram, as doenças se agravaram, e a gruta de Massabielle se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Mas Bernadette seguia invisível. Como Maria, ela havia dito seu sim e depois se retirado. Como a água da gruta, ela continuava a jorrar milagres escondidos. Sua vida não era espetáculo, era sacrifício. E cada exame, cada pressão, cada humilhação, só serviu para revelar o ouro escondido em sua alma. Capítulo 7. A doença, a rejeição e a coroa invisível. A luz de Lourdes brilhava para o mundo inteiro. As romarias cresciam, os milagres se multiplicavam e os cânticos marianos enchiam o vale como um perfume de eternidade. Mas enquanto a gruta se tornava altar, Bernadette desaparecia no silêncio. Era um convento em Nevers, longe da agitação, longe das curas, longe até da gruta que ela ajudara a tornar sagrada. Ali, entre paredes frias e corredores estreitos, Santa Bernadette viveu seu verdadeiro martírio, sem sangue, sem multidão, mas com a intensidade de uma cruz que pesava no corpo e na alma. Os primeiros meses foram de adaptação. Ela recebia olhares curiosos, alguns de admiração, mas outros de inveja. Uma das irmãs mais antigas dizia em voz baixa: ela acha que é especial. Outra completava: viu Nossa Senhora e agora quer descanso eterno. Mas Bernadette nada respondia, não pedia privilégios. Quando perguntavam qual tarefa preferia, ela dizia: a que ninguém quiser. Limpava enfermarias, lavava feridas purulentas, costurava em silêncio, carregava bacias, fazia curativos, recolhia corpos, sempre com o olhar baixo, com o terço escondido no bolso e a mente voltada para aquela que lhe aparecera na gruta de Lourdes. Mas o corpo começava a ceder. A asma, que a acompanhava desde criança, se agravava. Suas juntas doíam a ponto de paralisarem os dedos. Uma tuberculose óssea corroía seus ossos por dentro, especialmente o joelho direito, que inchava em silêncio como um grito sem voz. Os médicos do convento limitavam-se a compressas e orações. Bernadette, no entanto, nunca pedia cura. Quando uma irmã sugeriu que ela usasse a água de Lourdes, ela respondeu: a água é para os outros, minha missão é sofrer. Mesmo no convento, o escárnio não cessava. Algumas irmãs mais jovens, incapazes de entender sua humildade, zombavam. A santa da gruta não tem forças nem para carregar um balde? Será que Nossa Senhora esqueceu dela? E Bernadette, em vez de retrucar, sorria. É bom ser esquecida pelo mundo. Assim, fico mais parecida com Jesus. Certa noite, Bernadette foi chamada ao parlatório. Era um bispo vindo de longe que desejava vê-la. Quando ela entrou, ele se ajoelhou diante dela e ela se apavorou. Levante-se, por favor, não sou santa. O bispo chorou. Minha fé renasceu por causa de Lourdes e por sua fidelidade. Bernadette apenas baixou os olhos e murmurou: eu só repeti o que ela disse. Eu fui só a vassoura. Quando não servia mais, Deus aguardou atrás da porta. As dores aumentavam a cada dia. Bernadette passou a caminhar com dificuldade. Depois precisou de muletas, depois de cama.
Aos 34 anos, já não conseguia escrever. Seu diário, interrompido com linhas trêmulas, guardava um último registro. E sofrer em silêncio, amar sem ser amada, rezar sempre. A superiora, que antes havia com reserva, começou a admirá-la em segredo. Certa vez, durante uma crise de febre alta, ouviu Bernadette sussurrar: "Senhora, posso carregar só mais um pouco da vossa dor?" Naquele quarto escuro, entre véus e lençóis, a menina da gruta vivia um novo tipo de aparição. A presença constante da cruz. Não via mais luzes, nem ouvia vozes. Mas no fundo do peito, sentia que Maria estava ali. Invisível, sim, mas tão real como na gruta de pedra. Em seu leito de dor, Bernadette recebia visitas discretas. Uma jovem postulante perguntou com delicadeza: se pudesse pedir qualquer coisa agora, o que pediria? E ela respondeu com os olhos firmes: a graça de não reclamar. A santidade já não estava nos milagres. Estava na obediência sem aplausos, no abandono sem revolta, no sofrimento sem ruído. Ela, que um dia viu a Mãe de Deus, agora via a face de Cristo em cada dor. Em seus últimos meses, o joelho já era uma ferida viva, febre constante, náuseas, sangramentos. O médico dizia que era como ter o osso devorado por dentro, mas a cada visita que recebia, Bernadette sorria. Estou indo ao céu com os pés lavados na lama e o coração cheio de Maria. Numa tarde, ao som da ladainha cantada pelas irmãs, ela segurou um crucifixo com as duas mãos trêmulas. Eu não vi Nossa Senhora para ter uma vida fácil. Vi para aprender a amar a cruz. E assim, naquela solidão sagrada, a menina invisível da França, a camponesa ignorada, a doente desprezada, era coroada, não com ouro, mas com dor. Uma coroa invisível, feita de espinhos espirituais. Cada ponto, uma lágrima ofertada. Cada gota de sangue, uma prece viva. E enquanto Lourdes florescia em curas e cânticos, Bernadette secava em silêncio, por amor. Capítulo 8. A última visita de Maria, na hora da morte. Era 16 de abril de 1879, quarta-feira da oitava da Páscoa. Do lado de fora do convento de Nevers, os lilazes começavam a florir. O cheiro da primavera entrava pelas janelas com suavidade. Mas dentro do pequeno quarto no segundo andar, o tempo se curvava diante de um mistério maior. Bernadette estava morrendo. O corpo, consumido pela tuberculose óssea, já não obedecia. A febre ardia dia e noite. A perna direita, deformada e, cheia de feridas, exalava um cheiro ácido de carne em agonia. Sua respiração era curta, sofrida, com pausas que pareciam anunciar o fim a cada suspiro. Ela já não falava muito. Nos últimos dias, só dizia duas frases: Santa Maria, rogai por mim, Jaisoif, tenho sede. Era como se Cristo e Maria se alternassem em seu coração, na mais íntima comunhão da cruz. Naquela manhã, as irmãs se revezavam para rezar ao seu lado. O crucifixo permanecia em suas mãos. Um pequeno relicário de Lourdes repousava sobre seu peito. E sua boca murmurava silenciosamente a Ave Maria, como quem costura cada fio da alma com fios celestes. Por volta das 15 horas, uma luz tênue atravessou a janela. As folhas da árvore em frente tremularam suavemente, mesmo sem vento. Uma das irmãs, presentes, irmã Natalie, descreveu depois: foi como se a luz parasse de ser apenas luz. Havia outra presença ali. Bernadette, quase inconsciente, abriu os olhos lentamente. Ela está aqui. A voz saiu como um sopro, mas todos ouviram. Seus olhos se fixaram num ponto da parede e sorriram, não com euforia, mas com aquele mesmo sorriso que tivera na gruta. O sorriso de quem vê o infinito com simplicidade. Não houve visões relatadas, não houve fenômenos registrados.
mas os que estavam ali testemunharam um tipo de paz que escapava à lógica humana. Bernadette olhava para o vazio com ternura e sussurrou: "Eu estava esperando." Silêncio. Depois, com um esforço final, ergueu os olhos para o crucifixo e disse suas últimas palavras: "Sinto muito. Jesus, eu te amo." Seu rosto relaxou, o peito se esvaziou e a alma voou. O sino do convento tocou sozinho, como se os anjos o tivessem empurrado. A natureza congelou por instantes. A irmã superiora caiu de joelhos, chorando. E as demais irmãs começaram a cantar. "Salve, Regina!" Era a despedida de uma menina que viu a mãe do céu e aprendeu a morrer como o filho. Nos dias seguintes, o corpo de Bernadette foi velado com silêncio e flores. Levaram-no para a capela do convento, onde ficou por várias horas. Quem entrava dizia sentir um cheiro doce, inexplicável, como de rosas brancas. 2 semanas depois, foi sepultada sem alarde, sem honras públicas, sem multidão. A menina de Lourdes, que mudou o mundo com o silêncio, partia do mundo sem ruído. Mas o céu não deixaria sua glória escondida para sempre. 30 anos depois, em 1909, a Igreja ordenou a exumação do corpo para o processo de canonização. E quando abriram o caixão, o corpo estava incorrupto, a pele macia, os olhos fechados em paz, o rosto sereno, os médicos incrédulos. Não havia explicação, nenhum produto químico, nenhuma lógica humana. Era um testemunho vivo de que aquela que se entregou no silêncio foi recebida com honra invisível. Hoje, seu corpo repousa em um relicário de cristal, na capela de Saint-Gildard, em Nevers. Milhares de fiéis passam por ali todos os anos. Muitos choram, outros se ajoelham. Todos sentem o mesmo. Ali há algo que não pertence apenas à terra. E naquela tarde de abril, quando Maria entrou silenciosamente naquele quarto escuro para buscar sua filha, algo mudou no céu. Porque uma menina pobre, doente, analfabeta, humilhada e esquecida, foi recebida pela mãe do próprio Deus. E a luz que desceu sobre a gruta de Lourdes nunca mais se apagou. Ela não curou ninguém com as próprias mãos, não escreveu livros, não fundou congregações, nunca pregou em púlpitos. Santa Bernadette foi apenas um vaso de barro que acolheu a água do céu, uma flor escondida entre espinhos, escolhida não para brilhar, mas para obedecer. Foi pobre, foi doente, foi desprezada, mas foi santa. Maria Santíssima a escolheu não pela força, mas pela pureza. E o que ela sussurrou naquela gruta fria, "Eu sou a Imaculada Conceição", ecoa até hoje como espada e consolo para a Igreja inteira. Ó Santa Bernadette, menina escolhida pela Mãe de Deus, mesmo sendo pequena aos olhos dos homens, foste grande aos olhos do céu. Tu que ouviste a voz de Maria na solidão da gruta, ensina-nos a escutar no silêncio das nossas dores. Tu que cavaste a terra com mãos feridas, sem saber que dali brotaria água viva, ensina-nos a obedecer, mesmo sem entender. Tu que foste zombada, perseguida e esquecida, mas nunca desististe do rosário, ensina-nos a carregar a cruz sem murmurar. Tu que nunca pediste milagres para ti, mas te tornaste canal para curas incontáveis, intercede agora por nós, por nossas doenças, nossas angústias, nossas noites sem resposta. Santa Bernadette, vós que soubeste sofrer em silêncio, ensinai-nos a sofrer com sentido. Vós que repetistes com os lábios sangrando, "Eu sinto muito, Jesus, eu te amo." Ajudai-nos a dizer o mesmo nas horas mais duras. Vós que fostes visitada por Maria Santíssima, pedi por nós que tanto a invocamos, mas muitas vezes não a escutamos. Que possamos beber da fonte de Lourdes com corações lavados, que possamos ver o invisível com olhos puros, que possamos dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ela nos crucifica.
Santa Bernadette, guia os doentes à esperança, conduz os cansados à gruta, abraça os esquecidos com tua luz. E nunca nos deixes esquecer que a Imaculada Conceição ainda se passa por entre pedras, procurando corações pequenos onde possa aparecer. Amém.